Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu te peço que já se inscreva no nosso canal, não custa nada e nos ajuda muito. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e consegue aumentar o nosso alcance para que a gente atinja cada vez mais pessoas. Aqueles jovens que estão buscando a nova profissão, os não tão jovens que estão querendo a transição de carreira, mas também ajuda você a divulgar o seu negócio. Entre em contato com a gente para participar do nosso podcast e se você quiser, já vai deixando o seu like também. Você sabe que nosso profissional de hoje é muito bom. Olá, público do Como Eu Me Tornei, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para você que não me conhece ainda, eu sou Juliana Fonseca, apresentadora, professora, e hoje eu trouxe aqui especialistas para falar de um tema que eu não sei se você sabe, eu, quando descobri, fiquei muito preocupada. Sabe qual é o maior medo da humanidade hoje? Falar em público. Incrível, né? Porque para mim, incrível porque é uma coisa muito simples, sempre foi. Mas para tentar entender isso e ajudar, né, a superar, né, esse desafio, eu trouxe aqui hoje dois especialistas de comunicação, o Ricardo e a Karina. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Agora eu vou pedir que Karina, por favor, se apresente e depois Ricardo. Primeiras damas. Claro. Meu nome é Karina, sou a colega, Karina Rego, sou professora de comunicação, fiz letras e mestrado em linguística e literatura, e aí trabalhei com análise do discurso, filosofia da linguagem, agora sou terapeuta transpessoal sistêmica, e também utilizo a parte da comunicação, da escutativa para terapia com os meus pacientes ou clientes. E também trata bastante, né, pessoal que chega lá com medo de falar em público. Sim, muito. Os meus alunos, meus ex-alunos, os alunos da faculdade que eu trabalho agora, sempre tem palestras e esse é um medo real. E também de escrever. Maravilha. Ricardo? Pronto, é maravilha conhecer Karina, né? Tá aqui pela primeira vez, Karina estamos Rego. iniciando, né? Obrigado pelo convite, Ju. E é o seguinte, Ricardo Coanuca, meu nome. Eu sou baiano, voltando pro Brasil, a gente tem 2 anos, eu fico entre essa ponte aérea Bahia-Suécia. E sou que tá exercendo agora a licença, eu tenho uma licença do TEDx Praia do Forte, né? Então vai ser o 2º ano que eu tô fazendo o TEDx Praia do Forte. E assim, eu sou uma pessoa com vários papéis. Então assim, eu não vou falar de todas as coisas que a gente... Porque senão fica muita confusão. Então assim, hoje eu vim aqui representar uma parte do que eu faço, que é trabalhar com oratória autêntica. Sou professor de oratória e através de uma metodologia que se chama Speak to Inspire. Palestre para inspirar. Onde eu... É uma mescla de oratória e terapia, onde a gente ajuda as pessoas a descobrirem qual é a mensagem dela para o mundo e aí depois ensina técnicas de como passar essa mensagem para o mundo. Eu vou fazer as perguntas aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Tá Para adicionar o que vocês quiserem. Como é que surgiu, Rick, essa Speak to Inspire? Como é que funciona? O Speak to Inspire surgiu nessa minha vivência fora do Brasil. Eu sempre tive a vontade de querer expressar a minha voz. Só que é óbvio que quando eu comecei eu não tinha conhecimento, eu tinha medo de palestrar também. Então eu sempre fui extrovertido, mas resumindo uma história que aconteceu comigo uma vez, eu fui querer, né, dar uma palestra na frente de pessoas e aí eu estava participando de uma escola de oratória que se chama Toastmasters. Não sei se você conhece, é uma escola de oratória americana que ela ensina oratória como se fosse uma escola normal. E foi minha primeira escola. Só que eu cheguei nessa escola, vi todo mundo assim meio nerd, assim, o europeu. Eu digo, pô, sou da Bahia, né? Já tenho o trejeito no corpo. E os professores, né, me lançaram para fazer a minha primeira palestra. E eles falaram para mim, pô, você tem que praticar, porque senão você vai... Chegar na hora, você vai, né, passar vergonha. E eu que nada, pensei, né? Sou da Bahia, que nada, eu já tenho Um molejo. molejo, sou solto. Eu sei que chegou no dia da minha primeira palestra, eu cheguei lá na frente e aí tudo mudou, né? Minha boca ficou seca,
comecei a me tremer, perdi o ar, cheguei na frente do palco, esqueci o texto, a boca não conseguia nem abrir de tão seca que tava. Eu sei que foram as piores palmas da minha vida que eu recebi. Sabe aquela palma de pena? Né? Consolação. Você faz uma coisa e todo mundo... E aí eu sentei na cadeira me tremendo. Eu falei, meu Deus, eu achava que eu entendia de oratória. E aí naquele dia descobri que eu não sabia nada e precisava aprender. Então a partir daí eu comecei a mergulhar no mundo da oratória, estudando oratória, depois participando de cursos que na minha opinião, os melhores oradores do mundo, na minha opinião. Não sei se você conhece Anthony Robbins. Uhum. Anthony Robbins. Eu trabalho no time de Tony. Uau! Então, eu trabalho no time de Tony já por 8 anos. Então, Só para abrir um parênteses aqui, tem um podcast, gente, com o Ricardo Coanuca, aqui também, e tem o de Karina Rego também, tá? Que eu esqueci de falar no início. pronto, maravilha. E aí, trabalhando no time de Tony, que pra mim é um dos melhores palestrantes do mundo, eu aprendi muito modulando ele e assistindo e estando lá perto. E a partir dessas vivências, depois de 10 anos de experienciar, eu falei, pô, chegou a hora, e de praticar também, eu falei, é a hora de começar a ensinar. E aí montei um curso que se chama Speak to Inspire, que eu faço na Suécia bastante, na Europa, em alguns países. E agora estou trazendo para o Brasil para começar a dar esse curso aqui, o Speak to Inspire, que é palestre para inspirar, não para impressionar. Porque existe uma grande diferença, né? Você pode se tornar um palestrante apenas que emite palavras e informações, ou você pode inspirar pessoas, que esse é o meu objetivo, porque através da inspiração você pode transformar o mundo. Então, a nossa metodologia visa a transformação de pessoas. E você, Pro, como é que começou? Como é que foi entrar na sala de aula para dar aula? Como é que começou essa oratória? Primeiro que a parte da oratória foi engraçada, eu acho que até falei com você antes. Tudo começou com minha orientadora. E aí, toda sexta-feira, nós tínhamos aula de oratória. Porque ela queria que a gente falasse bem, porque a gente tinha que ter uma comunicação muito clara, muito objetiva. Então, toda sexta-feira, antes nós tínhamos que ler um livro. E aí, depois de lido o livro, a gente tinha que chegar para os alunos de graduação, a gente já estava no mestrado, para a gente falar para eles sobre o que significava o livro e qual a análise que nós tínhamos em relação ao livro. E a minha vez, as 2 vezes que ela fez uma coisa bem ruim comigo, mas eu gosto de pessoas assim. Eu comecei a falar, e ela... Pare com esses braços. Ela pegou e amarrou minhas mãos. Metodologia... Ela amarrou. Rívia, você vai amarrar, jura? Sim, porque você não pode seduzir as outras pessoas pelos seus braços, com as suas mãos. Você tem que seduzir com suas palavras. Então, a sedução tem que começar pelo que você pensa e como é que você transmite isso para os outros. E aí, fui levando, né? Sempre muito contida, mas eu não sou uma pessoa contida. E aí, quando eu fui defender... desafio. É um desafio pra mim, porque eu sou uma pessoa assim, alegre. Eu gosto de falar com as mãos. E quando eu apresentei o mestrado, eu tava falando muito assim, muito contida. Eu não sou essa pessoa contida. Então, a gente tem que também respeitar as características do outro. Claro. Né? E aí, quando eu vi os 2 avaliadores, e ela, assim, ó, na minha cabeça, sabe, de uma, eu vou falar como eu acho melhor, porque eu não estava sendo eu. E aí, pronto. Libertei meus braços das minhas mãos. E porque quando eu falo, é como se eu estivesse desenhando as palavras da minha cabeça. Meu pensamento estivesse sendo desenhado no momento da minha fala. Então, eu preciso das minhas mãos. Porque é como se eu estivesse fazendo os desenhos. Então, quando eu não tenho as mãos, é muito complicado. E também eu não consigo seduzir as pessoas sem as mãos. Faz parte também, faz né? parte da minha sedução. Aí, quando eu fiz isso, eles falaram depois, poxa, sua apresentação não estava tão legal. Mas depois que você começou a falar com as mãos, ela pensa que é apresentadora da Globo. Que interessante. Né? Posso dar um... isso que você fala é muito interessante porque na maioria dos cursos de oratória pelo mundo, as pessoas focam muito em ter uma forma correta de se palestrar. Então, quando você falou isso, foi muito interessante, porque a maioria dos cursos que não produzem
palestrantes inspiracionais, palestrantes que inspiram, eles têm um pensamento de que assim, não, tem um padrão de se expressar de frente ao palco. E quando você faz isso, você acaba limitando a autenticidade da pessoa, né? O que é autenticidade? Autenticidade é a habilidade de deixar de lado quem você pensa que deveria ser para ser quem realmente é. No momento que você solta as suas mãos e começa a se expressar, você mostra a sua autenticidade. E é isso que realmente seduz, na minha opinião. Né? Então, assim, nos cursos onde você quer ajudar pessoas a inspirarem, você foca em realmente buscar autenticidade. Tem pessoas que são assim. Então, você se expressa assim. Tem pessoas que são mais, como você falou, expansivas, intensas. E aí, é isso que a gente gosta de se conectar com a autenticidade, né? Essa citação para mim é autenticidade, habilidade de deixar de lado quem você pensa que deveria ser para ser quem realmente é. Pô, quando a gente vai pro palco sendo que a gente é, já foi. Porque tem aquela parte do simulacro, né? Você tem modelos de pessoas que você queria ser, mais ou menos, né? Então, tem pessoas que você se inspira quando você assiste a um filme. Tem um filme muito antigo, aquele é O Mestre com Carinho. E Sociedade dos Poetas Mortos, que não é tão... É antigo também. E na minha cabeça, eu queria ser aquele tipo de professor. Eu queria falar daquela forma, como você disse, mais expansiva. E aí, quando eu comecei a dar aula, ela já não estava mais comigo, então eu pude ir testando. E quando eu comecei a dar aula para adolescente, para criança, aliás, depois adolescente, eu percebi que contar a história, o storytelling, Sim. é muito interessante para você fazer com que o aluno entenda a própria língua, que você dá gramática, fica completamente sem sentido se você fala oração subordinada, oração coordenada, frase, oração período, parágrafo. Eles não vão entender se você não pega e coloca isso dentro de um contexto, contando uma história. Perfeito. E aí depois, quando eu cheguei, e tudo bem, tava ótimo, né? Para mim, eu tinha que fazer... Tinham muitas crianças e adolescentes, aquele controle de turma, né, de classe. Olha, você não pode falar, quem tá falando sou eu. Aí eu pensei, não, existe uma troca, não sou eu só, não é um monólogo, existe o outro também. Então a gente começou, saía da sala de aula, ia para o pátio e nós ficávamos em círculo e todo mundo falava. Então parou dessa coisa de controle, eu não precisava controlar ninguém e cada hora um falava, o outro ficava ouvindo e pronto, e assim ia. Quando chegou na faculdade, ensinar a faculdade, aí já foi diferente. Aí na minha cabeça eu me sentia muito pequena, muito nova para aquelas pessoas adultas, muito mais velhas do que eu. Então, como é que eu comecei a fazer? Não, eu tenho que passar o conteúdo, porque o conteúdo eu sei. E aí eu fui falando muito rápido. Aí teve um aluno que falou assim, professora, posso falar uma coisa? Pode. A senhora respira? Respire um pouco. Eu nunca esqueci isso. É uma criatura, né, Legal. que vai... Poxa, eu acho que dá para emendar aqui com o que você falou, uma coisa muito legal sobre storytelling, né? Acho que, por exemplo, você trouxe uma história sobre a importância do storytelling e eu gostaria de trazer para as pessoas que estão escutando por que o storytelling é tão importante. Às vezes eu ia te perguntar, o que é storytelling? Storytelling nada mais é do que contar histórias. Através de contar histórias e sabendo por que você está contando histórias, você entendeu o efeito que a história tem no seu ouvinte. As histórias são parte do nosso DNA, certo? Jesus já contava um monte de parábola, né? Era storytelling. Agora, por quê? Né? Deixa eu te perguntar assim, existia um tempo antes da internet, certo? O que é que a gente fazia antes da internet? Graças a Deus existia. A gente fazia, normalmente, assistia televisão, né? A família, todo mundo junto. Sim. Mas antes da televisão, a gente fazia o quê? No rádio. O né? rádio. A gente se sentava na frente do rádio, ficava escutando. E antes do rádio? Na porta, fofocando, contando a vida das vizinhas. Perfeito, perfeito. E antes da fofoca na porta, a gente fazia o quê? Antes disso? Volte aí. Na fogueira. Pronto, na fogueira. Tudo começa aí. O storytelling começa na fogueira. Por que o storytelling é tão importante e tão potente? Porque ele faz parte do nosso DNA. Por que eu digo isso? Imagine que, através de uma história, você salvava vidas no passado. Não existia televisão, não existia internet. O homem da caverna não entrava no Google e pergunta: se eu andar naquela floresta, será que vai ter tigre? Ele não fazia isso. Então, o que salvava eles eram histórias.
né? Então tem uma história muito interessante que prova isso, que é um chefe de uma tribo saiu para caçar. Ele saiu para caçar e aí ele foi pra mata sozinho. Quando ele chegou na mata, ele começa a escutar uma zoada. E uma zoada. E ele fala, meu Deus, o que é isso? Quando ele olha pra longe, ele vê um grupo de rinocerontes vindo. Ele fala, meu Deus, eu vou correr. Ele sai correndo. Sai correndo. Ele fala, esses bichos não vão parar de correr, eu vou morrer, eu vou desistir. Aí ele para. Quando ele para, os bichos param. Ele fala, oxe, o bicho parou, por quê? Aí ele, vou sair correndo de novo. Aí ele começa a sair. Ele sai correndo. Quando ele sai correndo, os bichos começam a correr atrás dele de novo. Ele cansa. Ele fala, eu vou desistir, para. Aí ele percebe que os bichos pararam, ele sai correndo de novo, os bichos começam a vir de novo. Aí ele para, ele falou, peraí, eu percebi alguma coisa aqui. Toda vez que eu paro, os rinocerontes param. E aí ele ficou mais tempo, até que o rinoceronte desistiu e voltou. Esse bicho voltou correndo pra tribo dele. Já era pajé, já era o mais velho da tribo. E aí, de noite, sentaram na beira do fogo. E aí... Juliana, peraí, calma, rapidinho, calma, deixa eu terminar. Aí Juliana, vamos terminar. Juliana tá na fogueira. Ju, você tá na fogueira, certo? Ju tá na fogueira, sentada, e esse pajé tá sentado lá. E aí o pajé chega e começa a te contar essa história. Você tá na fogueira dele. Ontem à noite aconteceu isso, o rinoceronte veio atrás de mim, eu parei 1, 2, 3 vezes, depois eu percebi que quando eu parei, eles voltaram. Aí Ju vai pra selva de manhã cedo. Amanhã, imagine que você é da tribo dele. Sai Ju, vai pra tribo, sai de lá e aí você tá sozinha lá e você vê o rinoceronte. O rinoceronte vem em sua direção, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Vou ficar parada. Por que você vai ficar parada? Porque o tio lá me... Pronto, ou seja, uma história salvou a sua vida. Isso é storytelling. As histórias são artefatos de salvação de vida. E aí vem sendo assim até hoje. Hoje, quando você tá falando do filme que você falou aqui agora, é história. A gente ama a história. Então, professora, vai lá. Não, sabe o que é? Porque quando você estava contando a história, aí a gente imagina a história, não é? Ele conta muito bem. Então, o que eu queria dizer é, pela linguística textual, não existe aquela parte que quando você tem a teoria da comunicação, emissor, receptor, código, canal, contexto, referente, tá tudo certo. Isso é uma forma da gente dar aula. Mas a gente esquece que tem um outro, que é um interactante. Então, nós estávamos ouvindo. Se você parasse de contar, a gente ia ficar... Ô, Ricardo, peraí, eu quero saber o final, porque a gente também estava produzindo a história. Tô com um negócio para te contar, mais tarde eu te conto. Pronto. Nesse nível. Então estava todo mundo produzindo sentidos. E isso aí que você está falando já é outra parte do storytelling, que é a parte, quando você se torna um expert em storytelling, você começa a entender e a fazer isso propositalmente para liberar dopamina no cérebro dos seus ouvintes. Então, propositalmente aqui... Eu sabia que isso estava acontecendo. Tem estratégias, Ricardo, para isso? Claro. Me conta aí umas duas aí. A estratégia primeiro é saber que o storytelling, naturalmente, ele é um emissor de dopamina. Então, pronto, só de contar uma história, a dopamina já vai ser liberada. E você entender como fazer isso, você usando a sua voz, você mudando o seu tom, você... gerando expectativa, o que a história nada mais é do que eu empurrar o final para você ficar me ouvindo e eu prendendo a sua atenção. Então, historiadores profissionais, storytellers profissionais, eles sabem fazer isso o tempo inteiro, porque isso faz com que a sua plateia, para mim que trabalho com auditório, faz com que a sua plateia esteja com você, para que realmente a sua informação seja passada. Porque se eu te fazer uma pergunta séria, para você, as palestras que você já foi assistir na sua vida, a maioria das palestras são chatas ou são legais? Tipo assim, porra, que palestra massa! Sair daqui com a energia retada, na moral. Chatas, mas tem umas que não. Porque pronto, tem umas que não. Mas a maioria... chatas. A maioria dos professores... Não estou falando de você, não. Eu não. Você não, nem você. Agora, sim, os professores da escola e da universidade... eles usam uma metodologia que é a metodologia antiga de oratória, que se chama metodologia didática. A metodologia didática não é que você usa, que você já falou, que quando você faz uma conversa, tem dois
Tem dois polos. Mas a maioria dos professores, eles trabalham geralmente mais com metodologia didática, que é a metodologia de uma direção só. Onde eu sou o sábio e você escuta. Você é passivo. A metodologia socrática, ela envolve elementos onde os dois lados estão tendo uma interação. Eu tenho conhecimento, eu sou professor, mas você não vai ficar passiva. Eu vou trazer técnicas onde a sua mente não vai estar parada, porque existe uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser, não sei se você conhece, que é a pirâmide do conhecimento. E você aprende muito mais quando você participa. A maioria das escolas, o professor fala e o aluno tá. Tipo, a gente é mais passivo. Então, quando você é passivo, segundo a pirâmide de Glasser, você retém 20% da informação. Então, quando você participa, mesmo que seja através de uma oratória de um professor ou de um palestrante, quando ele sabe disso, a retenção do público dele é muito maior. Tem? Eu tava esses dias... peguei um curso de fazer roteiro. É que eu tenho pouca coisa para fazer, eu tenho escrevendo um livro. Opa! Cheio de... tô sem nada para fazer. Aí eu vi, né, que começa apresentando as personagens, e depois você tem que ter um clímax, né? Aí você resolve esse clímax, e depois você tem um final, né? Você tem que ter o personagem fazendo alguma besteira também, que ele não é perfeito. Então é mais ou menos nesse nível. Você tem um clímax, você tem apresentando, você tem um pajé, você apresentou. Você tem o pajé lá, o cacique. Aí depois você tem o clímax, que é o rinoceronte atrás dele. Aí você fica, ai meu Deus, vai comer, não vai comer, vai pisotear, não vai pisotear. Aí depois você tem o desfecho da história. Então acho que organizar dessa forma, né, por exemplo, na parte escrita também deve ser assim. Esse roteiro, pensar, e aí você tem o roteirista arquiteto, aí você tem os vários tipos de roteirista que organizam a palestra também antes de ir lá na frente. Quais são as técnicas que vocês usam? Primeiro você tem que conhecer seu público, saber seu público. E eu acho que o principal é você se conhecer. Então, você tendo o seu autoconhecimento, sabendo quem você é, e também tendo muito conhecimento do seu próprio conhecimento. Porque ninguém sabe mais do que você vai falar sem ser você. Porque você criou o seu roteiro na sua mente. Você sabe o caminho que você vai perseguir, que você vai ligar os pontos. Então, quando você entende quem você é, consegue compreender a expectativa do seu público, aí vem o que ela falou. Como é que eu vou colocar a minha voz? Eu não posso ter o mesmo tom de voz o tempo inteiro, porque isso vai cansar. Se eu estiver contando uma história, se eu estiver falando sobre um assunto e eu coloco esse assunto como se fosse uma história, eu vou, em alguns momentos, colocar minha voz um pouco mais alta, eu vou fazer determinadas expressões faciais com que o outro se sinta convidado a interagir comigo. Eu tenho que olhar para o outro. Tem várias técnicas de oratória que eu não entendo como é que falam assim. Não, olhe para um ponto que não seja a outra pessoa. Assim você não eu ouvia muito isso. E aí você vai ficar melhor. Para a parede, no fundo da sala. Você tem que olhar para o outro. Olhe dentro dos olhos do outro. O outro vai ser convidado por você a participar. Por que a gente tem que ter medo de ser humano? A palestra tem um ponto positivo que facilita, diferente da sala de aula. Porque a palestra você está ali, você dá a sua palestra. No final pode ter perguntas ou não. Quando a gente está na sala de aula, a gente é posta à prova o tempo todo. Qualquer coisa, o aluno hoje está aqui com o celular na mão, vendo se o que você falou é verdade. E isso é muito mais desafiador. Sim. Diga lá, Rick. Quais são suas estratégias, assim? Por exemplo, existem, na verdade, eu chamo de estruturas, né? Então, assim, eu trabalho muito com estruturas. Qualquer palestrante tem que ter estrutura. Então, um dos problemas maiores que eu recebo com os meus alunos, inclusive eu preparo os palestrantes do TED, né? Então, assim, você conhece o TED? TEDx? TEDx? TED? Ah, o TED! É aqui, essa marca aqui. Gente, olha pra isso. Não, então assim, É que você conhece o TED, a pessoa que não sabe o que você tá falando, acha que é alguém chamado TED. É o ursinho. Você conhece o TED? Que TED? Olha aí, prosinho sentido. Aquele ursinho. É isso que a gente fala uma coisa, cada um tá pensando numa coisa diferente. Aí tem a parte dos vários significados de uma palavra, né? Sim, sim. Então é isso, no TED, por exemplo, eu treino todos os palestrantes do TED, né? E aí, um dos maiores
uma das maiores dificuldades, porque as pessoas já têm muito conhecimento sobre o conhecimento delas, né? Como você falou, eles sabem muito do que vão falar. Verdade. Mas isso não significa que você vai conseguir transmitir aquela informação. E é um dos maiores problemas que eu acho com as pessoas que querem se tornar palestrantes, porque eles pensam que saber o conteúdo que elas sabem é mais importante do que realmente saber como se conectar com o público, né? Existe uma grande diferença entre você saber o que você sabe e o seu público reter o que você sabe. Então, se você não entende de público, se você não entende de audiência, a sua informação ela vai chegar no nosso ouvido por alguns minutos e depois a gente vai apagar dali. Porque se você não se... tipo assim, eu sempre falo assim para todos os meus alunos, eu digo assim, nunca pense que sua informação é mais importante do que o seu auditório. Por quê? Porque se você não se preocupa em engajar o seu público, se você não se preocupa em manter o seu público acordado, não adianta, você vai ter o maior conhecimento do mundo, ele vai ouvir aqueles 20% ali, depois, naturalmente, o nosso cérebro nos desconecta. Porque se não existir transformação de emoção dentro de uma sala de aula ou de uma palestra, a emoção for a mesma, o tom de voz for o mesmo, a linguagem corporal for a mesma, naturalmente, que a gente fala em inglês a palavra tune out, nosso cérebro faz assim. É obrigatório ter humor na palestra? Não é obrigatório, mas o humor é uma habilidade muito importante, se você souber, mas também uma das mais difíceis para você ter humor, né? Tem que testar. Eu sou uma pessoa... Eu não sabia que eu era, porque a gente só sabe que a gente é pelo olhar do outro. Então, eu fui testando isso, porque na minha casa, eu sempre fui a palhaça da família. Então, eu comecei, por que eu não posso brincar? Mas brincava falando sobre mim, para não magoar o outro. Sim. Então, eu me analisava e eu fazia piada comigo. E aí, depois, quando você vai tendo intimidade, isso na sala de aula, não em palestra, na sala de aula, que você vai tendo intimidade com o seu aluno, você pode brincar com ele. Isso facilita muito a parte do entendimento. E aí, quando você falou de retenção de conhecimento, a gente fala dentro da parte da linguística, você tem a primeira memória, a segunda memória e a terceira memória. A primeira memória é aquilo que você lê e você retém por alguns minutos, tipo 10. Quando você pega aquilo que você lê, você retém e você consegue fazer algum tipo de ligação, aí você já fica mais tempo. E aí, quando você pega, lê, faz uma ligação com o que você já aprendeu de alguma forma e com a sua vida, você retém aquilo para sempre. Você não vai esquecer. Então, a gente tem que entender quais são os estágios que nós temos de retenção de informação, e ainda mais hoje, que são muitas informações, as pessoas elas nem têm paciência de ouvir tanto. Coloca na velocidade 2. Sim. O tempo inteiro, né? Então, como é que hoje a gente se estrutura dentro dessa sociedade de redes? Ainda tem isso. É muito interessante o que você falou, só um complemento, é porque, assim, quando a gente fala de retenção de informação, e a gente fala apenas de informação, a informação, ela precisa, para ela gerar uma retenção verdadeira, assim, uma retenção intensa, ela precisa de emoção, certo? E eu vou provar isso para você aqui agora, certo? Vou provar. Você lembra onde você estava no dia que aconteceu aquele acidente dos aviões, como é 9/11? As Torres Torre Gêmeas. Gêmeas, você lembra onde você estava? Você estava Eu onde? lembro. Agora eu tava no interior. Agora uma coisa que eu me lembro, eu nunca mais vou esquecer, foi do de Brumadinho. Sim. Cara, eu tava em casa com uma amiga minha, recém-parida, e aí ela foi visitar meu filho e aí apareceu na televisão. Pronto. Isso foi em 2019, esse dia. Nunca mais eu vou me esquecer disso. Pronto, você se lembra? Você se lembra onde você estava? Me lembro. Exatamente, você estava onde? Estava no Portinari dando aula. Certo, maravilha. Agora, se eu te perguntar assim, você lembra onde você estava 5 dias depois do acidente? Faço nem ideia. Eu não faço nem ideia, Não sei nem você. onde é que eu tava ontem. Pronto, vou ter agora- que pensar. Agora, por que você lembra? É. Por que você lembra? Você lembra porque Teve um existiu impacto. uma carga emocional que registra uma memória. Então, assim, uma informação sem emoção, ela não gera memória. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. Palestrantes, professores, sabem disso, mas muitas vezes negligenciam e eles ficam na informação sem saber que, o que é que eu vou fazer
para ajudar a minha plateia? Eu falo mais como palestrante. O que é que eu vou fazer para gerar emoção na minha plateia? Porque o meu objetivo é realmente que eles aprendam. Porque se não gera emoção, não tem retenção. Logo que você sai de uma palestra, logo acabou a palestra, acabou ali. O cara ficou ali 1 hora falando, blá, 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 acabou a palestra. Você saiu da palestra, 50% já foi esquecido. 50% já foi esquecido. No outro dia, mais 25% já foi esquecido. Uma semana depois, só sobrou 10% de 1 hora de uma palestra. Agora, se tiver emoção, se tiver storytelling, se tiver esse entendimento de como mexer na bioquímica da sua plateia, propositalmente, o cara vai dizer, rapaz, aquele palestrante é massa. Ela vai dizer assim, meu terapeuta é massa. Eu não esqueço dele. Por que seu terapeuta é massa? Porque ele entende isso. Que ele sabe mexer na emoção e reter memória. Entende? O cara... Quantas pessoas já falou pra mim, eu te vejo, mas só ele chegou pra mim e falou, eu te vejo, bebê. Isso toca no coração. É a forma como o outro fala. Existem várias frases que todo mundo fala. Sim. Mas às vezes você entende assim, nossa, eu entendi agora. É porque o outro trabalhou com a sua emoção. Ele também estava emocionado. Ele também acreditava naquilo que ele estava falando. A gente precisa também acreditar no que a gente fala. Sentir verdade. Sim. aquilo ali. Sentir verdade. Não é você ver lá, Tony Robbins é um dos maiores palestrantes do mundo. Eu quero ser igual a ele. Não vai Não ser. vai. Não adianta você tentar fazer igual as coisas, mexer a mão, o tom de voz, porque cada um, Claro. né, tem a sua forma. Rick, ele fala que ninguém nasce com medo de falar em público. Sim. É verdade? Como assim? Que eu vejo tanta gente com medo de falar em público. Você lembra a sua primeira palestra da vida? Qual foi a sua primeira palestra da vida? Eu me lembro de um seminário. Pronto. Do Mas seminário que eu- antes disso teve uma. Ai, teve? A da Foi? vida. Qual foi a sua Ai, primeira meu palestra da Deus. vida? Falar, Chorando. Pronto. Você saiu da barriga já palestrante. Tô com fome, tô com frio. Ali foi sua primeira palestra. Eu não Só que tava nem aí acontece o quê? Aí, pra você entender, eu tava no aeroporto, na Inglaterra. Aí tinha uma criança, uma menina de 2 anos. O aeroporto lotado e ela subiu em cima da cadeira assim, e ela ficou em pé e cantando, né? Performance, fazendo performance. Eu vendo de longe aquilo ali, eu falei, porra, velho, que Cantava, massa. né? O aeroporto lotado, uma zoada danada, confusão, e a guria ali sozinha, fazendo um show, não sei pra quem, mas fazendo uma interpretação e eu assistindo aquilo. Daqui a pouco, rapaz, eu vejo uma pessoa correndo. Chegou pertinho dela assim, parou na frente dela e aí... Shhh, para de fazer isso. Isso aqui é o aeroporto. Pegou no braço dela assim, botou no chão. Poxa, você deu aquela chacoalhada assim que às vezes a mãe dá. Aff, Maria. Poxa, tá fazendo zoada, tá no aeroporto, não pode fazer isso. A menina, a guria, murchou na hora. Só que naquele momento, o que é que a mãe, na verdade, estava ensinando filha? Que se expressar é perigoso. Você mostrar quem você é perigoso. Então, assim, a gente nasceu expressando. Você for no avião, a criança tá chorando ali, ela não tá nem aí. O avião tá cheio, ela tá chorando, não tá nem aí. Ou seja, a gente nasceu com a capacidade de se expressar, mas com o passar do tempo, nossa família, sem querer, vai limitando a gente. A gente vai pra escola também, é limitado. A gente vai pra disciplina, universidade, a disciplina. Então, a gente vai sendo naturalmente forçado a encolher e não se expressar. Então, isso vira um trauma durante a vida que a gente, na verdade, não é um trauma de falar em público. É um trauma de ser rejeitado. Então, nas perguntas que eu faço, rodando aí vários lugares, eu sempre faço essa pergunta para os alunos no mundo, né? Qual é o seu maior medo? Você tem medo, mas qual é o seu maior medo? O medo número 1 é de ser rejeitado. Então, você não tem medo de falar em público, você tem medo de ser rejeitado. Ou seja, esse medo é uma mentira. Então, assim, eu sempre digo que a primeira parte do orador para se tornar pró é você entender que 50% do seu sucesso é a psicologia, a sua própria psicologia. Né? Inclusive, antes aqui, vocês estavam falando ainda de Jung, né? O que é que tem a ver Jung com a arte de falar em público? Quer dizer, toda a parte da psicanálise, né? Porque aí eu penso que a gente tem um século XX cheio de novidades. Você tem Freud, começa lá no século XX com a psicanálise, e Jung muito próximo a Freud,
os dois muito unidos, muito íntimos, e aí eles têm uma ruptura. Então, Freud mostra que existe o inconsciente, que é individual, e Jung mostra que existe o inconsciente coletivo. E aí ele trabalha com os arquétipos também. Então, a gente vai vendo, no decorrer do século XX, o quanto que a psicanálise vai mudando, a psicologia analítica também, e outras vertentes da psicologia, da psicanálise, enfim. Mas dentro disso aí tem a linguística, que ela passou a ser ciência também no século XX. Porque a linguagem antes era vista o quê? A linguagem era estudada pela filosofia, a linguagem era estudada pela sociologia, a linguagem não tinha uma ciência. E aí, quando a linguagem passa a ter uma ciência, então você tem Chomsky, Saussure, significante, significado igual a signo linguístico, então isso daí facilita muito a parte de você pegar todo esse conhecimento e ir para psicologia, para terapia. Então, Jung faz isso, mais Lacan, né? Porque Lacan é mais próximo da gente, mais no final do século XX, né? Não, mas metade do século XX, ele vai pegar o quê? Vai pegar Freud e vai entender agora as palavras, o que cada palavra significa. Então, ele vai trabalhar com signo linguístico. Tanto que ele foi orientador de Péchet, que foi a pessoa que pensou a análise do discurso. A análise do discurso tem um tripé, que é você saber a sua língua, a linguística, você saber a psicanálise e o marxismo histórico. Então, quando você tem essas três linhas e você entende, aí quando você chega e fala, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ô Ju, aquela pessoa ali invadiu ou ela possuiu a terra? Ou ela ocupou a terra? Você acha o quê? Invadiu ou ocupou? Depende, hein? O que você acha que vem na sua cabeça? Os portugueses invadiram aqui, né? Estava ocupada, Uhum. né? Mas isso aí foi uma coisa construída nos últimos anos. E aí, quando você fala isso, só de você escolher a palavra não invadir, mas a palavra ocupar, e aí vai, mostra quem você é, a sua ideologia. Se eu chego e falo culpa e não falo responsabilidade, existe uma diferença incrível. Mostra que eu faço parte de uma sociedade judaico-cristã. Por mais que eu diga que eu não seja tão religiosa assim, mas eu falo muito a palavra culpa. Sim. Não falo tanto a palavra responsabilidade. Então, isso faz parte, o que Lacan e Análise do Discurso e tantos outros mostram, que as palavras utilizadas, elas mostram quem nós somos. E o não dito também, sim, porque se você escolhe uma palavra e não a outra, está no não dito. Então, quem é essa pessoa? Isso aí eu mostro para a gente não só ter um conhecimento de quem nós somos, quando a gente palestra, quando a gente fala, para também a gente entender quem são os outros. Quando o Ricardo fala, a criança pega e ela é reduzida. A criança, ela faz milhões de perguntas. Nós não fazemos perguntas, e são as perguntas que giram o mundo. O mundo muda sempre através das perguntas, não a gente afirmar e ser uma pessoa de ponto final. A gente tem que ser uma pessoa de reticências. E a gente não aprende com o outro a fazer as perguntas, porque o outro, o grande outro, família, escola, sempre vai diminuir a gente. Muito legal, muito legal. Isso aí, a minha linhagem é programação neurolinguística, certo? Eu estudei PNL com os criadores da PNL, com o Richard Bandler e o John Grinder. Não sei se você conhece. Sim. Eu estudei lá com eles, né? Nossa, então, todos os convidados são muito top. Porra, a PNL mudou minha vida, né? Então a linguística é muito importante e as pessoas realmente take for granted, né? Deixam, não prestam atenção na força da linguística, que para mim, quando falo de linguística, eu penso muito também em comunicação, que o outro tá dizendo pra gente exatamente quem é. A gente não pode ter certeza, é óbvio, do mundo do outro, porque é um mundo muito subjetivo, mas dá várias pistas, né? Isso. E falando desse assunto aí, uma coisa que é muito interessante, teve um estudo na NASA, falando disso que você está falando, teve um estudo na NASA, onde a NASA queria contratar para a NASA gênios. Então, o que é que a NASA
considera uma criança gênio era uma criança que tinha pensamento criativo. Então, quando ela chegou na sala de aula com várias crianças e dava problemas para as crianças resolverem. E as crianças que resolvessem de forma criativa, eles consideravam gênios. Então, o conceito que a NASA dá para genialidade é fazer coisa diferente de todo mundo. Eu achei massa isso, né? Ele chegou na escola, fez o teste, crianças de 2 anos fizeram análise e naquela sala de aula, 98% foi considerado gênios, 2 anos de idade, certo? E aí seguiram essas crianças por mais 5 anos, fizeram o teste com as crianças. As crianças já estavam com, 7, 8, e fizeram o mesmo teste e perceberam uma queda de 38% na genialidade das crianças. Continuaram seguindo as crianças já estavam com 15 anos. Perceberam uma queda de mais 15% na genialidade. E aí seguiram essa mesma galera até ficarem adultos. Na vida adulta, fizeram o mesmo teste e chegaram à conclusão que apenas 2% se mantinha gênio, de acordo com a NASA, que era ter pensamento criativo, né? Que é nada mais simples do que isso, né? Ser gênio é pensar diferente. E aí eles queriam descobrir por que isso aconteceu. E aí eles chegaram à conclusão que a escola era o local que né, matavam o gênio. Agora eu faço essa pergunta para vocês, professoras. Você concorda com isso? Você acha que é um pouco assim, que não é assim? O que é que vocês acham desse estudo? Você tem que desenhar uma flor assim. Aí a criança faz a flor do jeito dela. Não é desse jeito. É assim. Hoje eu vejo que já está mudando. Hoje eu vejo meu filho e ele fala, mãe, essa foto eu vou desenhar do meu jeito, tá? Aí fala, que legal, né? Hoje ele não pode, mas na minha época, nossa senhora, tinha que ser. A professora, eu lembro da professora de história, Janete, Deus a tenha. Ela ficava lá ditando tudo e a gente copiava. A aula era isso. Óbvio. Como é que a pessoa vai... Isso. Qual a emoção que está sendo gerada aí? Nada. Só emoção tipo de, porra, que lugar chato. É uma emoção. Tipo, quero ir embora daqui. Eu lembro que uma vez amigo nosso, assim, era o CDF da sala, André. Aí nessa de copiar todo mundo com a cabeça abaixo, ele deu um peido bem alto na sala. Gerou emoção, tanto que você lembrou. Ele era o CDF, eu só lembro desse CDF. dia. Ele era o CDF. E aí, quando a professora olhou assim, era tipo aquela generaluna, sabe? Quem foi que fez isso? Aí todo mundo, foi André. Todo mundo viu que ele ficou vermelho, né? Ai, ela, não, André, jamais faria isso. Ele, fui eu sim, professor. Hoje ele é engenheiro eletrônico. Que massa. Uma Agora, figura. como é legal e verdadeiro o efeito da emoção. É. Como a emoção É o gera uma único memória. dia que eu lembro. É o único dia que ela lembra. Mas a Pedro de... professora- Como é o nome dele? Pedro de José de André. André. Mas aí a professora falou, mas eu nunca pensei que você fosse Não, capaz de fazer isso. nunca. É Imagina. horrível isso, né? Mas também se a gente for Ele foi pensar, honesto, né? Que bom. se todo mundo fosse, se você tivesse uma escola em que a escola impulsionasse você a você fazer mais perguntas, que você fosse mais criativo, a que você conseguisse permanecer sendo uma criança criativa. Sim. Como é que a gente já está no mundo? Porque o mundo precisa de ordenamento. E sempre quando a gente sai um pouquinho daquilo, a gente é puxado, né? Não, você tem que ficar assim, você tem que fazer isso, você tem que seguir essas normas. Mas todas as grandes revoluções são feitas por aquelas pessoas que elas desobedecem à norma Claro. e elas conseguem enxergar além de. Por isso que a gente hoje tem, você falou que seu filho já não é mais assim, porque existe aquela parte da minoria, a gente tem um Mas lugar eu de procurei fala, uma tudo escola que fosse, né, mais fora aberta, da assim. casinha. Isso, que ainda não era que eu queria, que eu desejava, que eu queria uma metodologia Waldorf. Não achei em Salvador, ela é sócio-interacionista, mas é muito boa. E eu lembro que eu fui em uma escola fui em várias escolas fazer uma visita na época, e foi naquela 2018, 2019, o pessoal tava surtado, né? E aí meu esposo é militar, a gente chegou na escola, né, quando a diretora perguntou, né, toda, sabia que ele era militar, aí falou logo, ó, mas se preocupe não, que aqui não tem história de Paulo Freire, não. Falei, louca! Não, Saí das acredito. costas. Imagine, ela achou que todo militar era, né, Não, e anti-Paulo Freire. E como o Paulo Interessante, Freire, é. ele é mal entendido no Não Brasil, menina, né? Isso aí eu nem aí é outro É podcast. outro podcast, porque isso é irritante.
A gente tem imagina, poucas que pessoas loucura. brilhantes no Brasil e a gente esquece de Milton Santos, que é baiano. A gente quase que não fala dele. Tem agora, acho que colocaram A uma avenida, Avenida Milton Santos, mas ele é um gênio de falar de globalização. Então, os livros dele são tão lidos na Europa e quase não são citados aqui. Imagina, que loucura. Rick, quais são os pilares da oratória? São Pronto. 4, não é isso? Existem 4 princípios da oratória, mas isso é na nossa metodologia, né? Na Speak to Inspire. A gente, é isso que eu tô dizendo, depois de rodar bastante, eu criei essa metodologia que se chama Speak to Inspire, palestra para inspirar, onde eu ofereço um curso de 2 dias e dentro dessa estrutura tem os 4 pilares da oratória, que é o primeiro pilar, é o pilar da atenção. Por que o pilar da atenção? Porque a gente vive num mundo muito rápido hoje em dia, então a gente tem que saber pegar atenção. Se a gente perde a atenção, a gente perde nosso... Eu falo de público, certo? Serve para também... tanto que você está falando aqui, como é que a gente pode ter um tema que pegue atenção? Porque a atenção hoje é o nosso maior asset. A gente está buscando atenção. Então a gente tem que saber pegar essa atenção de primeira e entender que o attention span... Pô, esqueci como é a tradução em português, que me desculpe, fico... attention span. Não tem nem como a gente não tem essa tradução. Então, assim, o tempo de atenção é muito curto. E existem 2 tipos de atenção. Que é a atenção, aquela logo rápida, que tem que pegar. E durante uma palestra, por exemplo, de 1 hora, se você passar mais de 10 minutos sem mudar a sua entonação, sem gerar emoção, sem gerar um estado emocional diferenciado, depois de 10 minutos... você perde, geralmente, o seu público. Ou seja, o nosso cérebro, naturalmente, vai se desligar porque não está tendo nenhuma mudança de emoção. Então, são 2 tipos de princípio, né? O princípio de reter rápido e o princípio de reter de 10 em 10 minutos, propositalmente. Quando você preparar o seu roteiro, você vai preparar uma palestra de 1 hora. Quando você está preparando o seu roteiro, você fala, ok, tenho 10 minutos falando aqui. O que é que eu vou fazer depois de 10 minutos para mudar a emoção do meu público? Faz uma dancinha, bate Eu vou palma. mudar de voz. Talvez eu fale um pouco mais baixo para reter a atenção e gerar oxitocina. Porque se eu começar a falar mais baixo aqui agora, naturalmente, mesmo que você não queira, você vai sentir algo diferente Sim. dentro de você. Vai sair do celular e vai olhar. O que E aí aconteceu? você volta de outra velocidade e vai mais rápido. Então, assim, na preparação do seu roteiro, isso, assim, poucas pessoas preparam, digamos assim, uma palestra assim. Por 10 minutos, o que é que eu vou fazer para mudar o estado mental e voltar pro meu assunto? Como é que eu vou... Entende? Então, assim, é um dos princípios. O segundo princípio é o princípio de Glasser, que eu falei aqui, é da pirâmide de Glasser, que é a pirâmide do conhecimento, pirâmide da retenção do conhecimento. Você tem que saber que se o seu auditório tá passivo, a retenção dele é de 20%. Mas se ele participa, se você faz perguntas, se você traz o storytelling, se você sabe mexer com as emoções, a retenção do seu público aumenta para 85%. Tá? E aí tem o terceiro princípio, que é o princípio do teaching, o princípio do ensino, que é, eu até falei aqui, é o princípio didático. Saber que o ensino didático ele é de um lado só, o professor que sabe tudo, e os alunos que estão lá. E o princípio socrático, que é entender que somos um todo e eu sou um mentor. Eu sou o dono da orquestra, mas você tem um instrumento no auditório. Né? Você não fica sentado ouvindo eu tocar meu violino o tempo inteiro. E o último princípio, que é o princípio da conexão. É o princípio de entender que primeiro você se conecta, depois você passa a sua informação. É entender isso. Pô, como é que eu vou fazer para me conectar e depois passar a minha informação? Então, esses 4 princípios. E que a gente até falou sobre eles na nossa conversa, né? Que se você pega e acha que você vai ficar melhor, se você olhar para o nada e não olhar para o outro, você não está conseguindo conexão zero com o outro. Então é você entender que o outro é ser humano como você, faz as mesmas coisas que você e que ele não tem te causar medo. Aí foi que Ricardo falou, não é o medo do outro, é o medo de ser rejeitado.
Exato. E aí a pessoa se sabota. De ser cancelado De ser agora, cancelado né? agora, isso, ainda tem isso. E aí, nesse gancho do ser cancelado, eu vou jogar uma batata quente na mão de vocês. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com muitas palavras. Então, isso ainda, né, é um plus pra gente não ter realmente... A gente tem que aprender a se comunicar sem ofender as pessoas. Veio aqui Silvanete, que é presidente da Badef, e ela me trouxe uma frase que realmente a gente usa, eu, pelo menos, usava sem ter essa noção. Por exemplo, dá um ar de João sem braço. É uma frase capacitista. E pode estar ofendendo pessoas. Né? Sim. O que é que vocês dizem? Como é que vocês lidam com isso? Como fazer esse treinamento mental para tudo aquilo que a gente, muitas coisas que a gente estruturalmente foi aprendendo ao longo do tempo, tem que desconstruir. Para ontem. E aí? Quer começar? Como é que faz? É muito difícil, porque a gente vem de uma cultura, isso é cultural, então são expressões que não necessariamente, quando você fala dá uma de João sem braço, você está ofendendo uma pessoa que não tenha braços. Então, você está falando isso dentro de um contexto. Aí, claro que as pessoas pegam isso, porque quando a gente falou de revolução, tudo tem que ser muito radical. Então, como o mundo está mudando, tem essa parte que é mais radical, né? Então, você não pode falar determinadas expressões ou determinadas palavras. Eu entendo que a gente passa por esse período e depois a gente vai passar por um período que a gente vai se acomodar e vai estar tudo muito mais fácil, porque a gente está aprendendo, é um processo de aprendizagem, porque antes a gente vivia o quê? E a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo disso, a gente vive uma sociedade, assim, tem a sociedade piramidal, que é aquela sociedade hierárquica que a gente também vive, paralelamente com a sociedade em redes. Então, todas as pessoas que não tinham voz, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem uma rede social, todo mundo se comunica através desses lugares. Então, claro que você quer ser visto, vista, quer ser representado, representada. E determinadas palavras, elas podem sim ser carregadas de preconceitos e outras, como você falou, para mim é uma expressão que não tem absolutamente nada a ver com um preconceito ou algo que vá ofender uma pessoa que não tenha braços. E a gente vai aprendendo sempre com o outro. Eu tive uma aluna que ela ainda fala comigo. Ela é surda. Mas a gente não fala surdo e mudo? E ela falava, eu sou surda. Eu falo, eu consigo falar. Eu não falo como vocês falam, mas eu não ouço. E ela foi me colocando, foi dizendo, professora, fique sempre centrada na sala de aula. Não fique rodando a sala de aula, porque eu preciso ler os seus lábios. Então, eu aprendi a me movimentar corporalmente, porque a gente nem falou muito isso, né? Sobre a expressão corporal, que o corpo da gente diz para o outro. Porque isso é muito importante, não só as mãos, mas o seu corpo. Como é que você se expressa? Você é uma pessoa neutra, porque a gente quer também higienizar o discurso. E aí tem esse perigo desse tipo de discurso, João sem braço, da gente estar higienizando o discurso da gente. Mas o discurso da gente é cheio de intenções, ideologias. A gente não deve fazer isso, mas a gente sim precisa aprender com o outro Tem que se dispor a aprender. Exatamente. A dizer, poxa, eu errei, eu não sabia. Se você higieniza demais, você perde a autenticidade também. Exatamente. Você fica, tipo, igual a todo mundo, né? Então, eu acho que assim, respondendo, primeiro que o mais importante pra mim é que se a pessoa ficar muito preocupada, ela vai... Mas eu acho que isso está numa das fontes hoje de preocupação das pessoas para falarem em público. Sim, mas eu acho que se a pessoa, primeiro, está focada muito nisso, ela já vai perder a autenticidade dela, ela vai perder, talvez até a vontade de se expressar. Ela vai dizer, não vou nem falar, porque eu posso falar uma palavra que pode ser, né, maldosa. É óbvio que se a intenção... Eu acho que muitas vezes, se a gente analisar, a gente vai ver que a intenção daquele palestrante, daquela pessoa... foi apenas um jargão, e é óbvio, a gente pode também ir se moldando, como é uma questão cultural,
e substituindo. Mas eu acho que se a pessoa se apegar, aí já é a minha visão, se você se apegar a isso, você vai se dar mal, porque é como se você estivesse se colocando ali naquela caixa onde, né, você tá mesmo se excluindo, entrando nesse... Porque acaba sendo... Tem gente que usa isso de uma forma muito nociva, entende? Fica observando tudo que você tá falando. Peguei. O cara falou isso aqui, então... Ah, meu irmão, eu não ligo pra isso não, porque eu sei a minha intenção. Caso um dia eu fale alguma coisa que saia errado, e alguém disser, eu digo, pô, me desculpe. A minha intenção não foi essa, mas eu não vou deixar de falar. Entende? Então, acho que pra mim o mais importante é isso. Não deixe de falar por medo do que não sei quem vai achar. Caso você saiba que essa não foi a sua intenção, machucou alguém, você chega e pede desculpa, se não foi sua intenção. Então, o importante é não parar de se expressar. E vai aprendendo, né? Não foi a minha intenção, mas, poxa, eu percebi que essa pessoa ficou magoada. E a forma como ela me disse, ela me ensinou a... Então, aí você vai aprendendo a ser uma pessoa do novo milênio, uma pessoa aberta, como eu sempre falo. Se você é uma pessoa de ponto final, você não pode fazer parte de uma sociedade tão dinâmica quanto a nossa, como a nossa. Mas quando você se dispõe a, como o Ricardo falou, eu não tenho medo de me expressar. Tenho cuidado a usar muitas palavras, sim. Mas eu vou sempre usar o meu vocabulário, as minhas referências, que são comuns. Mas se chega uma pessoa, chega para mim e fala, poxa, Karina, isso aqui não é legal, por isso. É verdade. Pronto, aprendi. Né? Obrigado pela informação. Não era a minha intenção, mas... Né, deixar de se expressar. Eu tenho certeza que tem muita gente. Porque o medo, imagine, nosso tema aqui foi o medo. E você sabe que existe um nome, né? Arte de falar em público. Você sabe o que significa glassofobia? Glassofobia é o medo de falar em público. Existe um nome para o medo de falar em público, glassofobia. Então, assim, imagine que é um medo recorrente, que a gente sabe que é o maior medo que existe. Imagine agora, com pessoas... Não, se eu falar isso, eu vou ser cancelado. Quanta gente tá deixando de se expressar? Sim. Quanta gente tá deixando de realmente inspirar o outro? De vender seu produto. De vender o seu produto, Teve um rapaz aqui, o bom disso aqui, que eu aprendo um monte de coisa, né? Que ele era gago. E ele conseguiu emprego numa empresa de telemarketing. Massa. Aí ele falou, vou ter que parar de gaguejar. E aí, hoje em dia, ele se expressa muito bem. A Mauri, calculista, né? Quem quiser dar uma olhadinha no podcast dele, tá sensacional. Eu vi essa semana, vai ter um congresso de pessoas gagas aqui em Salvador. Vai ser por agora. Eu falei assim, nem sabia que isso existia. Dá pra você, né? Que legal. Você vai. Pra ajudar o pessoal. Não, achei ótima ideia. Fazer essas redes, né? Fazer essas redes. Agora sim, vamos lá. Tem pessoas que foram podadas em algum momento e aí desenvolveram esse medo de falar em público. Só que eu acredito que quase todos nós fomos podados em determinados momentos. O que leva as pessoas a superarem esse medo e se jogarem? E aí eu lembro desse Amaury, né? Que ele foi uma necessidade. Ele tinha que aprender a falar em público porque ele tinha que pagar as contas. E outras pessoas nem com as contas chegando conseguem desbloquear isso. Mas como? Eu pegando assim muito... de uma maneira muito rápida, muito ruim, mas... Já divulga o arroba, né? Terapeuta já. Gente, terapeuta. Sou uma ótima terapeuta, não cobro muito caro. Mas pensando em Sartre, ele falava muito sobre o fato e a interpretação do fato. Então você tem duas pessoas que vivenciaram o mesmo fato. Por exemplo, já alguém chegar para essas duas pessoas e a minha orientadora. Sim. Quando ela pegou meus braços e eu não podia mais me expressar com meus braços, eu não achei que aquilo ali tivesse me traumatizado. Aquilo ali só me fortaleceu para eu querer ser melhor. Mas uma outra, que era bem mais velha que eu, e ela sempre pegava... Eu pego muito no cabelo também, não sei como é que ela não falou isso. Aí ela pegava no cabelo, não sei o que. Aí ela pegou e falou, ela prendeu os cabelos, essa menina nunca mais voltou. Então, foi o mesmo fato. Mas a interpretação que eu dei, que a outra menina deu, foram interpretações diferentes, que depende do seu referencial.
de vida, do ecossistema que você vive, de toda a forma de como você foi forjado enquanto ser humano, de querer muito a aprovação do outro, a carência que você tem. Aí são os aspectos que você tem que se conhecer, o autoconhecimento, de fazer uma terapia. E aí você indica o quê, Ricardo? Pra A o pessoa medo, tá travada. sim. Não consegue. A pessoa tá travada. Geralmente é uma questão da psicologia, do inner dialogue, do seu... porra. É diálogo interno? Diálogo interno. O seu diálogo interno tá te atrapalhando. Então, assim, eu sempre digo que na tríade da oratória, 50% é psicologia. Sempre, sempre, sempre. Em todos os lugares do mundo, se você for investigar terapeuticamente o medo dessa pessoa e você for cavando com perguntas, você vai chegar em um lugar que você vai entender que é provavelmente algo que não tem nexo. Tem nexo para a pessoa. Por ela estar com medo. Mas você vai ter a capacidade de mostrar a ela que aquilo ali não é uma verdade. Porque todos nós nascemos oradores. Se for voltar para o passado, a gente vai entender que vem da psicologia. Né? Uma coisa é a gente especificamente saber o problema individual de cada um, porque aí tem que ser um trabalho terapêutico para descobrir. Mas eu tenho certeza que se tem alguém aqui escutando que tem medo de falar em público, é algo que você está criando. É uma criação sua que pode ser bem forte, está te segurando, mas no final de tudo, está vindo da psicologia. 50% da oratória é como você administra os seus pensamentos. Uma crença limitante, né? Exato. Quando você acha que você não pode, você está se limitando. Você está se limitando, com Eu certeza. acredito que para mim funcionou assim. Eu estar muito bem ciente do que eu ia falar. Então eu treinava milhões de vezes o que eu ia falar em casa. Começar com poucas pessoas, né? Um público pequeno. Tem gente que fala que a palestra para o cachorro, palestra para o irmão mais novo. Hoje eu faço isso, velho. Cachorro pra parede. Quem tiver na frente. É. E aí, à medida que mais você vai falando aquilo ali, ensinar é a melhor forma de aprender também. Pronto, perfeito. Às vezes você não tem nem muito conhecimento de negócio. Porque a gente está na faculdade particular, é assim, né? Em faculdade pública, a gente fica mais focado. Você entra para ser professor daquela disciplina, você vai se aposentar naquela disciplina. Na pública, não. Ó, Karina, semestre você vai dar aula de letras. De Então, tudo. semestre que vem você vai dar aula de metodologia. No outro semestre você vai dar aula de inglês. E aí você tem que aprender. Aí você vê, você está despreparada, né? Você tem que estudar e aí você vai ensinar aquilo ali. Semestre que vem, você já tá mais sabida. Sim. E aí é o se jogar, né? E às vezes a gente toma umas perguntinhas. Não, boa pergunta. Exercício para casa, né? E eu aprendi uma coisa que foi Carl Sagan que me ensinou. Eu não sei. Isso. Ele me ensinou a dizer eu não sei. E isso para mim foi libertador. Eu aprendi a dizer eu não sei. E por mais incrível que pareça, as pessoas não me acham burra porque eu disse eu não sei. Não. Sim. Porque eu achava que eu ia ser burra se eu dissesse eu não sei em algum momento. Inclusive, até um aluno falou, a professora falou, eu não sei. E ao longo do semestre, esse aluno me homenageou quando ele se formou. Então, eu acho que isso, eu falar eu não sei, quando eu realmente não sei, ele lá vai aprender que pode falar eu não sei. Sim, sim. Né? Então, pra mim, isso foi libertador. Te sabe? humaniza. Exato, gente. Porque as pessoas... Eu fui criada assim. Não podia falar eu não sei. De forma... Eu peidar na sala e dizer que fui eu, jamais. Nunca ia poder falar isso. Oi, como é o nome dele? André. Foi André, pô, André. André até falou, foi eu. Depois a professora... Não, nunca pensei que fosse André. Isso que você falou agora aí, muito legal. Lembra que eu falei da pirâmide de Glasser, né? 20% da retenção quando a gente é passivo, a gente aprende, retém 20%. 85% quando a gente está interagindo e 95% quando a gente está ensinando. O que você falou. Quando você ensina, a retenção é muito maior. Tanto que tem esse ditado que fala, né? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. É verdade. Mas é a forma de retenção melhor que existe é ensinar. Literalmente. Você Muito vai legal. encontrando caminhos diferentes para você. E cada um isso. vai ter seu caminho. Exatamente. Né? O importante é isso, você descobrir qual a sua melhor forma. Se é escrevendo, tem gente, eu mesmo gostava muito de escrever na mão. Eu gravava minhas aulas, escrevendo tudo na mão, páginas e páginas. Aí depois eu acostumei com o computador, né? Mas no início era assim, Sim. cada um vai do seu jeito.
Rick, como é que funciona o TEDx Praia do Forte? Qual vai ser a próxima edição? Como é que eu faço para me inscrever? Quem quiser ser palestrante, entre em contato. Como é que funciona? Pronto. Vai ser a segunda edição do TEDx Praia do Forte. Ano passado a gente teve a edição que foi o tema Seu Propósito é um Presente para o Mundo. A gente teve 11 palestrantes, foi massa, foi sucesso. E aí esse ano a gente já está com um novo tema que vai ser Quebrando Ciclos. O tema desse ano. Vão ser mais ou menos 10 palestrantes, ou 11, a gente não sabe ainda. 12 de abril de 2025, lá no Espaço Baleia Jubarte, na Praia do Forte. E a gente vai abrir uma seletiva que se chama Open Mic, porque tem alguns palestrantes que vão ser escolhidos, certo? E outros a gente abre uma oportunidade para a pessoa mandar uma proposta dizendo o tema, se encaixa com esse tema, e a gente faz uma análise. Convida algumas pessoas para esse Open Mic, que é um evento onde as pessoas vão lá na frente e em 5 minutos fazem, digamos, um pitch da ideia. E ano passado, uma das nossas palestrantes que passa pelo Open Mic foi para o evento, né? Então, assim, é uma oportunidade geral, aberta, e as outras vai ser através dos contatos mesmo. Qual o tema mesmo? Quebrando os Ciclos. Quebrando os Ciclos. Qual o tempo de duração de uma palestra TED? De 15 a 18 minutos, 18 minutos no máximo. Entre em contato, Ricardo Coanuca. Ou então, deixa aqui na descrição. Ou então tem o arroba do TEDx. Tem do TED, arroba TEDx Praia do Forte. Agora eu queria que vocês me dessem assim, a dica, assim, para quebrar esse ciclo de não conseguir falar em público, para a pessoa, para o cara, para a menina, conseguir ir correr atrás e conseguir realmente quebrar esse bloqueio. Para a pessoa quebrar o bloqueio, ela tem... Olha, todos os dias a gente fala. É uma coisa que você não... pratique. Você pratica. Você acorda e aí você abre os olhos, você já está se comunicando com você mesma. Mas você tem que se comunicar com o outro. Então, o tempo inteiro, todo mundo se comunica. Tá. É diferente quando só você está ali e todas as pessoas olhando para você. Isso, para muita gente, gera um pânico. Mas é isso, e nada é fácil. Eu não tenho uma receita de bolo para dar. Mas é você se autoconhecer. Quando você se preparar, como você falou. Então, não adianta você chegar para... você já é uma pessoa tímida ou uma pessoa que tem medo de falar em público e não se prepara, não domina o assunto, você está se sabotando. Porque em algum momento alguém vai perguntar e até para você dizer que não sabe, você não vai ter autoridade para dizer que não sabe, porque você vai achar que você está muito frágil. Então, você não pode chegar naquele lugar em que você é o centro e você se sentir fragilizada. Sim. Você pode sim se fragilizar em algum momento, quando na sua narrativa houver emoção ou a do outro. Isso é bonito porque é o ser humano falando com o ser humano, mas quando você está ali, você tem que ser uma pessoa segura. Segura de quem você é e não pensar que o outro vai julgar você, porque o outro vai falar mal de você, queira ou não, falar bem ou mal, vai falar. Então isso você já tem como certeza. E aí você vai deixar fluir a sua alma. É meio poético, mas se a gente deixa fluir a alma da gente, é tão melhor e a gente nunca vai saber o que é que o outro pensa, porque você até falou do outro, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Roland Barthes dizia assim, tem um texto dele que é tão lindo, mas eu não tenho um texto dele de cor. Ele vai colocando todas as partes do corpo humano e ele vai fazendo uma correlação com a comunicação. E ele fala assim que a gente roça a pele do outro, mas a gente nunca vai estar no lugar do outro. A gente tem mecanismos de compreender o outro, mas quem o outro é, não. Então, o que eu falo é, se prepara. Tem um curso de oratória, faz um curso de oratória. Quer se conhecer, que é o autoconhecimento, faz uma terapia. Não pense que tudo é muito rápido, aquela hiper, né? Uma sociedade hiper conectada, hiper tudo. Você tem que tirar 10 em tudo. Você é a pessoa melhor sem você ter passado pelo processo, que é doloroso também, e você tem que passar pela dor. A gente não falou sobre isso, porque a gente erra muito. Eu tinha muito medo de ficar de cabeça para baixo, muito medo. Então eu peguei e fui fazer o acroyoga. Todo mundo fazia melhor que eu, mas eu não me importava.
porque o que eu queria era aprender. E você ser melhor do que você ontem. Isso, e Sim. aí eu consegui, eu fiquei muito orgulhosa de mim por eu ter conseguido. E toda a minha vida é sempre um desafio. Então, se eu não sei, eu vou saber. Mas até eu saber, eu preciso treinar, eu preciso errar. A gente não consegue acertar de cara se a gente ter errado. O erro faz parte, a dor faz parte. Porque tem muitas pessoas que sentem, né? Poxa, eu não fui bem. E aí fica uma noite toda remoendo aquilo. Você pega um curso lá no Instagram, aprenda a falar em público e fique milionário em uma semana. É. Arrasta pra cima. É. E aí você não vai aprender a falar em público, não vai ficar milionário, aí você vai ficar o quê? Achando que o problema tem você. E outra coisa, a parte também do visual, tem uma coisa importante. Que parece uma dica besta, mas não é. Vá com uma roupa que você se sinta bem. Mas, claro, a depender da palestra, isso eu sempre falo falava com os alunos antes, quando eram seminários. Porque na parte da A gente comunicação não criativa. falou de roupa, né, Verão? Mas aqui a gente Vamos falar falando- rapidinho. na Que é importante, É importante isso, né? Porque a gente tem que saber o dress code. Sim. Como é que a gente vai utilizar, quais são as roupas que nós vamos utilizar quando a gente vai falar em público, a depender do local. Se eu não sei me vestir, contrata uma personal stylist, chama uma amiga que tenha noção, faz alguma coisa, né? E você sabe que o pretinho básico você nunca vai errar. Sabendo que a gente não mesmo. pode fazer com que a nossa roupa chame mais atenção do que a nossa fala. O decote não chame mais atenção. Mulher, porque ainda tá difícil hoje em dia. Hein? É horrível isso, e ainda mais nós mulheres, porque ainda tem essa parte da sexualização, da objetivização da mulher. Então tem toda essa parte. Quando a gente também entende as limitações de uma determinada roupa, vermelho mesmo, à noite é ruim você colocar vermelho para uma sala de aula, porque os alunos já chegam cansados. E aí você pega e vai toda de vermelho, aquilo Não, ali... McDonald's. Gente, dá uma agonia aquela cor. Então você tem que saber as cores que você vai colocar e também saber, poxa, eu me sinto bem assim, desse jeito que eu me sinto bem, é desse jeito que eu vou estar. Até o próprio perfume que você coloca, isso te dá um poder. Então, quanto mais adereços você tenha, que na sua cabeça sejam mágicos e que te fortaleçam, use. Até porque ajuda na autoestima. Se a gente Isso. sai de um salão bonita, cheirosa, bem vestida, a gente vai chegar lá em cima na palestra com autoestima melhor. Isso vai ajudar na palestra. Claro. Com certeza. É. Né? Você é homem não entende muito essas Não coisas. entende o quê? Pô, é igual. No É? final. No final você tem que estar se sentindo bem. No final você vai escolher uma roupa que você tá se Sim. sentindo, né? E Pô, tô me melhorar sentindo a bem. autoestima. E principal é aquela coisa da autenticidade também, né? Sim. Porque eu acho muito importante a autenticidade. Eu não gosto muito de. Eu sempre fui o rebelde. Então, assim, eu não gosto muito de regras. Tem umas regras que são importantes, mas a regra ela nunca é pra todo mundo, Sim, Uhum. sim. certo? Então, assim, eu não gosto de falar, não vista tal, nunca vista tal. Depende. Tem uma pessoa que pode fugir à regra. Eu não vou falar isso, eu não vou falar pra um Verdade. índio que é palestrante, não vai de cocar na cabeça, Uhum. né? Sim. Pô. Ah, não, porque você vai Aí chamar é a atenção, mas você é um forma índio, como pô. ele se sente bem. Importante Aí ele a ter construção da autoestima. identidade dele, né? O dread, essas coisas todas. Então assim, tem Aí regras não que pode. a regra não funciona pra todo mundo. Tem umas regras que são básicas que funcionam sempre pra todo mundo. Mas tem outras regras que é muito individual. Eu sou fã da autenticidade e da percepção, né? De quem é você e por que você quer, né? De repente, até, né, pode até que ser que um decote funcione pra alguém, né? Tava pensando isso É. agora. Agora, mulher, tem muita coisa errada, assim, que às vezes a gente comete. Por exemplo, um sapato desconfortável. Sim. Que é bonito, eu vou subir lá, mas o sapato tá acabando o pé. Você não vai ficar bem. Exato, vai. você vai... Você não vai se sentir Vai confortável. modular a Né? voz, É. o diafragma e tudo. E- Uma cinta muito apertada. Você Então, não pode são usar roupa coisas- muito apertada. Ou então você não tem hábito de falar em público. Aí você vai falar sentado. É ruim pro diafragma. Sim. É isso, tem umas regras que são básicas, São né? básicas, é. Mas sempre voltado para a originalidade, É. a unicidade de cada um, né? um. Pra poder fazer esse molde, né?
Mas qual foi a pergunta que você finalizou? Não, para Eu esqueci. finalizar as dicas finais, Ah, assim, tá. que Ricardo dá pro pessoal. Eu acho que tem uma frase que fala assim: as pessoas não criam seu futuro, as pessoas criam seus hábitos, e seus hábitos criam seu futuro. A oratória é a mesma coisa. A oratória é um hábito. Então você tem que transformar ela num hábito para que ela, no seu futuro, se você quiser ser um palestrante que se sente à vontade, que expressa sua voz, sua originalidade Ricardo, sem pensar. eu não quero, eu preciso. Eu tô trabalhando numa empresa que eu preciso dar treinamento. Pronto, né? então... Hoje em dia que muita gente tem, né? Então tem que ir para ação. Uma das coisas que eu fiz para me ajudar enquanto palestrante, desde o comecinho, foi sempre marcar a minha próxima palestra. Vai vir quantas pessoas? Minha primeira palestra, sei lá, veio 3, né, na Suécia. 3, depois a próxima veio 5, depois a próxima veio 4, depois veio 1. Então, assim, sempre já marcar a data da próxima. Porque é isso que eu tô dizendo, é transformar num hábito. Porque esse hábito, ele vai te dando... Esse aval, ele vai te dando os erros necessários para que você evolua, né? Então, você tá ali, você se joga, faz, erra, já vai calculando a rota de como se tornar melhor. Certo, isso aqui pode melhorar. Como Tony Robbins também fala, né? Tony tem uma frase que ele fala, né? A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, oratória, repetição e prática. Para vir para cá, eu não pratiquei, mas eu estruturei. Eu não cheguei aqui, tipo, vou para lá, é como você falou, né? A gente está praticando oratória a todos os momentos. Quando você conversa com alguém, às vezes, eu estou conversando com alguém aqui, estou no meio de um papo, eu digo, pô, vou largar uma história agora. E aí eu digo, pá, aí pratico a história na pessoa. Entendeu? E digo ali, eu digo, pratiquei a história, pô, segurei a pessoa, saí. Tô no meio da conversa, aí daqui a pouco vou soltar uma citação aqui agora. No meio da conversa. Aproveito e vou treinando, porque... assim você consegue evoluir e gerar novas sinapses, né? Para que aquele conteúdo seja seu. Eu acho que é transformar... O que você falou é muito importante. Se você chegar num palco sem a segurança do seu conteúdo, você já vai chegar se duvidando de alguém vai fazer uma pergunta, você vai ficar... Uma das coisas interessantes que você lembrou agora, nesses cursos que eu faço aí, nas perguntas, que eu sempre adoro fazer, coletar dados de pessoas. E dos medos que as pessoas têm é esse, de não palestrar. Elas falam assim, eu não palestro não, sabe por quê? Porque eu tenho medo de alguém na plateia ter mais conhecimento do que eu sobre o meu conhecimento e vai fazer uma pergunta para mim e eu não vou saber responder. Então eu não palestro, tenho medo de ir lá para frente. É um medo de várias pessoas. Aí você já pode ir treinando formas de se esquivar disso daí. Ó, gente, peraí que eu tô com um probleminha aqui. Meu voo já tá chegando. Vamos marcar outro dia pra gente continuar isso aqui? Também E também saber quando você começa e quando você termina. Porque você tem que ter o tempo. A palestra vai durar 1 hora, vai durar 15 minutos. Você tem que saber o que o conteúdo vai conseguir caber em 15... Aí você chama a pessoa para dar palestra de 15 minutos, o cara quer ficar 1 hora. Isso aí. E aí não fala muita coisa, não é objetivo. Então você tem que saber qual é o objetivo da palestra. Tem gente que viaja, né? Aí vai viajando. Tem gente... Aí você também tem que saber o seu público. Porque se for um público de filosofia, por exemplo, o palestrante pode viajar. Eu amo Maria Homem. Eu entendo tudo que ela fala, mas tem muita gente que não entende. Então, mas ela fala para o público específico dela. Então, a forma, como você falou, a forma singular faz com que ela seja aquela mulher que eu admiro, mas eu não sou como ela. E eu nunca serei, mas é o diferente. E eu admiro essa pessoa por ser daquela forma. E quando você também falou algo importante, a nossa identidade. Porque tem o dress code que funciona para o mundo inteiro. Mas tem o índio. Você vai chegar para o índio e vai dizer que tem toda uma estrutura e cultura e lugar de fala. O indígena o indígena, é verdade. Olha para isso. Ele vamos aprender, a gente tem que aprender. Eu adoro dizer eu não sei.
E a gente vai aprendendo, né? Depois que eu aprendi isso, E quando companheira, você falou, me eu libertei. pensei, poxa, a gente não pode falar isso, porque se eu chego e falo, dress code para todo mundo, e aí você falou, não você não pode chegar e Assim, tirar não é a isso. pessoa que tá na dúvida, a pessoa que não sabe o que vai vestir. Eu tô, Tá na fa- eu tô dúvida, falando visto isso preto. porque Visto preto, Tá na dúvida aí, Eu vou visto fazer preto, visto a preto. propaganda da minha irmã agora, Karen Fonseca, tem um podcast com ela, Personal Stylist. Ela trabalhava no banco, 16 anos trabalhando, aí deu burnout. Não quero mais saber disso. Preciso fazer alguma coisa. Aí fez design de moda e hoje é personal stylist. Aí eu lembro Aí. sempre dela. Ela tem vários clientes, engenheiras, advogadas. E realmente, né, na dúvida, você chama um profissional, vai Sim. um dia, 2 horas, contrata, vai no shopping, faz compra e pronto, deixa ali roupa de palestra. Uhum. É. E pronto, sapato de palestra. Porque tem a questão cultural também, né? Dependendo de onde você vai palestrar. Eu mesmo fiz muito isso. evento na Suécia. Na Suécia, no começo, eu ia como eu era, tipo, hoje em dia eu tô mais assim, mas eu não era assim. Eu era todo colorido, chegava todo colorido, e aí depois eu comecei a perceber, pô, velho, eu tô na Suécia, o povo é completamente diferente. Eles não são coloridos. O povo tipo, Preto e branco. né? preto e branco, se ele vê muita cor, ele fica acanhado. Camisa. E eu só fui entender isso depois, errando. É Aí depois, hoje em tem dia, isso. é preto, meu. Básico preto, funciona É. pra mim. E também outra coisa, sempre tá com água, porque você tem que saber também até onde sua voz vai. Porque se você chega, a gente estava falando de modulação de voz. Então eu sei até onde eu posso falar mais alto, mais baixo. Imagine se uma pessoa chega e não sabe. Até mesmo com o microfone, a voz da gente fica diferente, ainda tem isso. Sim. Muda a voz A da minha gente. taquara rachada fica pior ainda. E quando a gente ouve aquilo que é estranho, a gente já fica, meu Deus, que chato, não sei o quê. Então você já vai se sabotando. É você treinar com o microfone e você saber até onde sua voz vai. Porque você não pode ficar o tempo todo só em um ritmo. E também você não pode aumentar muito e você ficar rouco ou rouca. Ter uma água, Hidratação. slide, porque tem uns slides também que às vezes as pessoas colocam. Você não pode colocar 20 lâminas, né? São lâminas aí. Eu já ia falar, são lâminas. E nas lâminas você não pode escrever muita coisa, porque senão você vai ler o que você colocou ali. Então não dá para você ler, você tem que ficar solto ou Sim. solta. E também saber um ponto fixo onde você vai ficar, que foi o que minha aluna falou. Você não vai ficar rodando o tempo todo no lugar, porque outro vai ficar assim, pelo amor de Deus, cadê? Aí eu a gente já entra Pronto, em... adoro. Na singularidade da pessoa, né? Porque E depende eu não de gosto tudo. muito de Mas- assim, porque é isso que eu tô dizendo, somos seres Mas diferentes. vamos pensar- Tem gente que se expressa mais se mexendo, se movendo. Sim. Eu mesmo me mexo. Eu não consigo ficar parado. Eu Não é o meu estilo. Eu né? não fico parada, mas eu sei que eu me mexo, mas eu não fico o tempo todo, por exemplo, andar. Assim, você vai de lado e você fica. Você não vê o outro. Você vai de lado para Tem o senso comum, né? E aí você tem que estar o Aí tu tempo tem que ter um todo. equilíbrio, né? Você não vai ficar de costa pro seu público. Tem outras Olhando. coisas que são o senso comum. Quando você vai ficar de costas, porque você está numa lousa, aí você escreve, porque tem isso também, né? Você fica de Exato. costas. Mas você pode ficar de lado. De lado, Um pouco de sim. lado. Então, são truques que são. Filma você bestas. dando uma aula, dando uma palestra, e depois assiste. Acho que é um bom truque. Isso, eu faço muito isso. Você filma e depois você vê, poxa, aqui dá pra melhorar, dá pra ser assim. Ou Como é então- que eu gostaria de assistir? E você vai ver também não sei se você sabe, em inglês é filler words. Uhum. As palavras As que a palavras. gente fala, por exemplo, você tá aqui falando, você fala, né? E, né? Os vícios de linguagem. Vício de Eu vejo isso linguagem. quando eu boto legenda nos É. vídeos. Tem um monte de vício de linguagem. E o vício de linguagem, ele acaba gerando dúvida em quem escuta, né? Porque tem vícios de linguagem que são esporádicos, mas tem gente que o vício de linguagem É é contínuo. contínuo muito, e muito. muitas vezes o vício de linguagem... Palavrão também. Tem muita gente que vai porra o tempo. Aqui na Bahia porra a cada. E aí, porra, aqui tudo bem, mas porra em outro lugar não. Esse pega e sai. E aí vai. Tony vai. Robbins mesmo é engraçado, né? No evento dele, ele logo que ele chega na introdução dele, ele começa a falar: pessoal, eu uso palavrão, mas com um intuito. Tudo que eu faço aqui tem um intuito, é real. Tudo que eu faço aqui tem um intuito. E a gente usa muito palavrão. De vez em quando eu falo um palavrão propositalmente, que é pra Sim, quebrar sim. o estado mental Não, de uma isso. pessoa. Aí ele fala, e daqui a pouco ele fala, mas entendo que sei que tem muitas pessoas aqui que
podem se sentir mal. Mas, né, se vocês não gostam, se foda todo mundo. É o Ele contrato. fala assim mesmo. Muito legal Foda isso. todo mundo. Porque é o contrato que a pessoa faz antes da palestra. Olha, eu sou assim, eu vou falar isso. Então exato. Já é uma estratégia. É um contrato que você Isso. faz. Mas com o você outro. usar, eu uso muito pontualmente, até dando aula mesmo. Rapaz, agora fudeu. Às vezes é bom, pô. Porque conecta. Agora a questão é o vício da linguagem. Ah, não, vício aí não. Né? Tem gente que fala palavrão como vírgula. E aí é bom você filmar, porque você percebe isso. Ou alguém percebe isso. E o bom é você ter amigo também. Porque tem gente que não tem amigo, né? Pra falar. Pra falar. Pô, É tá verdade. repetindo demais. Quem não tem irmão, porque irmão é bom pra falar essas coisas, né? Que irmão joga na cara que você vai com essa roupa horrorosa, né? O melhor treinador. É o melhor treinador. Então, um irmão e um bom amigo, ele vai te falar essas coisas. Né? Acho que é importante também. É saber como se colocar, né? Quando você se movimenta muito na sociedade, você vai entendendo, saber, isso não é meu, é de Jordan, saber jogar o jogo. Sim. Então, como é que você vai ser uma pessoa razoável? Então, saiba jogar, aí pegando tudo que você falou, saiba jogar o jogo, sendo uma pessoa razoável, e no momento em que você entender exatamente quem você é, que você pode se arriscar, aí você vai ser uma pessoa irrazoável, porque você pode ser irrazoável, isso vai ser o seu charme, vai ser conquistou o seu... esse conquistou lugar, isso, né? Mas antes de você conquistar, já que você está muito seguro, algumas coisas que às vezes a gente fala... Faça feijão com arroz, que bem a pessoa feito. fala, poxa, porque pra gente parece ser tão óbvio, mas aquela pessoa, nossa, é verdade, eu vou fazer isso, vou usar preto, por exemplo. Sim. Né? É uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas falam, mas me incomoda muito quando as pessoas falam assim, eu agradeço primeiramente a Deus. E aí essa pessoa, ela esquece de que existe um segundamente, terceiramente, quartamente. Então não existe agradeço primeiramente a Deus. Primeiro que Deus, você coloca Deus acima de tudo, porque aqui é Brasil, é uma sociedade judaico-cristã, então geralmente em eventos acadêmicos, as pessoas agradecem a Deus e tá tudo bem, porque ninguém acha isso esquisito. Mas se você chegar lá, vou agradecer ao Oxalá, vou agradecer a Exu. E tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. Tem que tá tudo Tá bem tudo também. bem mais ou menos, né? Aqui tá mais ou menos. Mas tá aí vai para o que você disse. Se é uma pessoa que sabe jogar o jogo e já consegue ser razoável e o outro já entende, então essa pessoa vai agradecer a quem ela quiser. Exato. O que a gente não pode colocar é como se fosse primeiro, porque você não vai enumerar. Por exemplo, Deus ou qualquer entidade que seja, ela está acima, por exemplo, de nós. Então, você não coloca ela numa forma de enumeração. Você coloca Deus, aí depois você vai. Primeiro, a não sei quem, segundo... Quem convidou as pessoas, né? Ao público, à plateia. Mas não né? existe primeiramente. Falando disso aí que a gente tá falando agora, né? Eu uso uma conta, né? E aí eu faço várias, assim, no começo, eu sempre faço, nunca faço mesmo, não tô nem aí. E aí eu sei que já recebi. Hoje em dia eu não recebo mais, mas logo a pessoa falava uma coisa assim, mas não, porque ele é meio místico assim, usa conta, não sei o quê. Não entendi assim, tipo, né, assim, e logo eu lembro que no começo que eu fazia minhas coisas, as pessoas ficavam falando essa coisa do café com leite, mas tem um problema. Tem gente que fica no café com leite a vida inteira, morre no café com leite, e você morrer no café com leite né, tem uma frase de Nietzsche que ele fala assim, pô, me esqueci agora, depois eu falo. Depois eu corto. É uma frase que fala sobre decidir, né? Uma decisão deve ser feita de verdade. Quando você toma aquela decisão de quem você quer ser, você vai com ela até o final. Você decidiu, o mundo vai tentar te dissuadir da escolha que você fez, né? Então, quando você escolhe, se prepare, porque vai ter gente de todos os lados falando pra você, pô, você botou uma roupa de pantera hoje, não sei o quê, e aí vai, né, e vai querer, e vai ter, mas se a gente parar pra ligar pra isso, porra, a gente
Mas sim, Game over, não tá jogando. e vai Game ter over. gente que vai, porque você vai, uma sociedade vai ter muita gente que é aquela mesma pessoa que é razoável. E vai ser assim eternamente, ela não quer mudar. Mas é bom que a lei da evolução te Exato, descarta já esse povo e a gente se destaca. É isso. Só pra não deixar no ar aqui os ouvintes, com a citação que eu ia falar, que ela chegou aqui na Lembrou? memória agora, que fala assim: demore o tempo que for para decidir o que você quer fazer da sua vida. Pois quando você decidir. Porra, me esqueci, velho. Ah, peraí, Vá. não. Demore o tempo que for para decidir o que você quer fazer da sua vida. Pois quando você decidir, o mundo tentará te dissuadir. Algo assim. Vai, depois ela vai. Você está parafraseando, então não precisa ser exatamente ser igualzinha, igual. Porque você É é o uma de pessoa Nietzsche. irrazoável, então você não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Você pegou a visão. É que o mundo tenta nos dissuadir do caminho diferente que a gente escolhe levar. O mundo, a normalidade, digamos assim, né? E a gente tem que estar sempre atento. Eu era uma pessoa muito academicista. O tempo todo, a minha fala, a minha postura, porque eu fui treinada para ser assim. E aí, quando eu decidi fazer psicanálise, aí eu pensei, poxa, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre. Aí eu fui para Jordão, que você disse que conhece. Sim, então, sim. eu era uma pessoa irrazoável. Oi, ela aqui. E aí eu consegui ser uma pessoa talvez mais espontânea a partir do momento que eu decidi fazer um curso de terapia transpessoal sistêmica com ele, com o Sim. Jordan. E ele é fora da caixa, né? Ele é fora da caixa. E aí eu me mudei, eu me É modifiquei. isso. Demore o tempo que for para decidir o que você quer fazer da sua vida. Pois, depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, pois o mundo tentará te dissuadir. Não recue ante nenhum pretexto, É isso. pois o mundo tentará... Obrigado. Você falou igualzinho, você não falou não recue. Não recue. Praticar mais, vamos na próxima. Tem que praticar. Isso aqui, Isso a gente já tá no field. E a Já gente tá... não tá, aí nenhum fica, ai meu Deus, falei errado. Nenhum dos três aqui, a gente tá não um sei, bate-papo. É um exatamente. bate-papo. Aí você, esqueceu. Ai, o índio é indígena. E tá tudo bem. Tudo bem, Porque pô. somos seres humanos, a gente não é todo mundo perfeitinho. E quem sabe faz ao vivo. Ué. É isso. É Faustão que fala isso, né? Gente, brigadíssima. Eu amei esse bate-papo. Massa, O hein? tempo passou, voou. Eu nem senti, tá vendo? Quase 2 horas. Maravilha. Gente, foi mesmo. Bem que você falou. Foi maravilha. Foi massa, mesmo. né? Foi Energia boa. muito legal. Né? Que venham outros temas, né? Próximos com É muito legal bate-papos. essa mistura também de diferentes Sim, diferentes áreas, né? áreas e se complementarem, né? E a gente deixa o ego. Porque a gente não tava com ego. Ai, você vai falar mais. Você Nada sabe que disso. tem gente que se eu disser era que é pra vir compromisso. com outra pessoa, não vem. Já chamei gente pra você, eu sozinho ou com alguém? Não, só se for, por favor, se for sozinho. Nossa, que... Eu falei, sério, velho? Gente, eu aprendi tanto com você, com todo mundo aqui. Não, tem a gente, gente que é tem que- complicado, é uma benção. Deixa o ego um pouquinho pra lá. Pra quê? Mas aí É, deixa. pô, tudo é uma oportunidade isso? de aprendizado. E foi tão, Foi tão só uma melhor. pessoa, não foram várias. Jura? E é tão melhor assim, porque fica um bate-papo, fica pá. Fica dinâmico. Você pensa em uma coisa, porque senão, Meio que- se você não falasse, eu não ia pensar em uma coisa, se você não falasse. É, Não é? esse E bom outro- também porque existe o conhecimento. Quando você Exato. fala, dá pra perceber. Tipo, eu tô falando com alguém aqui que tem conhecimento. exato. Então isso enriquece Uhum. a troca, né? Eu vejo Uma muito troca podcast mesmo. de inteligência limitada, né? De Vilela, Rogério Vilela, e ele traz toda Eu semana, adoro né? ele, eu adoro ele. E aí foi a ideia surgiu daí. Então que venham muitos aí podcasts colaborativos. Sim. Muito massa. Obrigada a você que está aqui até agora, acompanhando a gente. Agradeço demais. Se inscreve, por favor, no canal. Tem outro podcast colaborativo que a gente falou dos desastres de Salvador. Quando teve aquele desastre no Rio Grande do Sul, das chuvas, do alagamento, aí eu trouxe aqui um urbanista e um arquiteto para falar assim, que em Salvador também aconteceria a mesma coisa. Não vou dar spoiler, deem uma olhada lá no podcast, Aí, ó. que tá muito legal, nossos podcasts temáticos. Sai daí não, já veja outras atividades, outras profissões, vê o podcast de Karina e o podcast de Ricardo, com certeza vocês vão gostar bastante. Beijos, fiquem com Deus, até mais.